Olá, amigos! É uma alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade, falando da doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Lembrando também que as palestras do grupo Aula da Vida estão sendo retransmitidas pela TV Chico Xavier, da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. A vocês, queridos amigos, muito obrigada. Hoje vamos falar de um assunto que é um assunto que pertence a todos nós. É algo que todos nós estamos aqui para fazer, para aprendermos a fazer. Todos nós. Nós estamos aqui neste planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que é um planeta escola para nós, né? Para nosso espírito. Então estamos aqui para aprender a educar o nosso ser espiritual. E esse é o tema do nosso encontro de hoje, aprender a educar o nosso ser espiritual. E não podemos falar em educação do espírito, que educação é a transformação, né, do espírito. Não podemos falar da educação do espírito sem citarmos o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Vamos relembrar uma passagem da vida de Paulo, que foi psicografada no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E essa passagem nos trará grandes reflexões dentro desse nosso tema de hoje, dentro desse tema da educação do nosso espírito, da transformação espiritual. Bom, então Paulo, antes Saulo, que esse era o nome verdadeiro, né, era Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Então, Saulo, depois já de muitos anos, já sendo o apóstolo dos gentios, né, por alguns motivos, ele veio a trocar seu nome de Saulo por Paulo. Então vamos chamá-lo de Paulo, que é o apóstolo que nós conhecemos, não é? Então Paulo, nós sabemos, estava indo para Damasco, né, capturar Ananias, que Ananias era um cristão. Ele estava indo capturar, prender Ananias. E antes de entrar na cidade, às portas de Damasco, ele teve a visão do Cristo. E essa visão do Cristo, né, essa luminosidade, esse efeito todo que teve em sua alma, teve também no seu físico. De imediato, Paulo compreendeu ali aquela presença, a presença de Jesus, aceitou, né, a presença daquele carpinteiro como Messias. Entendeu que até aquele momento ele estava errado nas suas concepções, nas suas ideias, né, no seu entendimento. Mas isso realmente foi uma transformação inicial, foi já intensa, que aconteceu ali. Ele não teve dúvidas em relação àquela imagem que ele estava vendo e que falava para ele. Isso ele não teve mais dúvidas. Mas também Paulo, diante dessa visão, ele ficou cego. E justamente Jesus pediu que ele entrasse na cidade e procurasse Ananias, como ele já ia fazer. Só que agora com outro propósito, com outra disposição. Ananias iria curar a sua cegueira. E foi o que Paulo fez. Procurou Ananias. Curou-se da cegueira, Ananias começou a comentar sobre Jesus e Paulo, obviamente, após essa grande mudança em sua vida, ele quis estudar as palavras de Cristo, compreender, entender, logicamente. Paulo, ele era, antes, né, tudo isso, ele era um rabino,
Ele era um grande doutor da lei, orador do Sinédrio, um grande orador. Tá? Bom, então Paulo, diante de toda essa transformação que aconteceu com ele, ele se viu depois, mais para frente, quando ele começou a tentar falar, né, do Cristo, a começar o seu trabalho, a sua missão, né, ele se viu sozinho. Por quê? Aqueles que eram amigos dele em tempo antes dessa visão, antes desse acontecimento, não concordavam mais com as ideias dele. Ele não podia mais ir no Sinédrio e falar, agora ele falaria de Jesus. Isso não era admitido ali. Então ele perdeu ali o seu trabalho, perdeu o seu rol de amizades, a sua família também o desprezou por conta, né, de toda essa transformação, eles sentiram as consequências também, então eles desprezaram Paulo. Os cristãos, obviamente, naturalmente, né, os cristãos estavam com reservas em relação àquele que já tinha sido um grande perseguidor deles, né? Muitos sofreram nas mãos de Paulo. Obviamente eles estavam com reservas diante daquele homem, né? Mas mesmo assim, os apóstolos, Pedro principalmente, ele foi recebido, é claro, com suas ressalvas, mas ele foi recebido, né? Ele foi tratado adequadamente, afinal eles eram os apóstolos, não é? E era o que Jesus esperava deles. Mas mesmo assim, nesse início todo, Paulo estava perdido, ele não estava satisfeito, ele estava infeliz, porque ele não era mais de lugar nenhum, não é verdade? Ele não era também mais aceito de um lado, e dos cristãos era aceito com muita ressalva, com muito cuidado. E ele queria falar do Cristo, ele queria conhecer melhor Jesus. Para ele estava muito difícil, mas não era só nesse sentido. Paulo, e ele narra aqui, né, Emmanuel, né, contando a vida de Paulo, no livro Paulo e Estevão, ele está passando por uma transformação íntima muito, muito intensa. E isso estava mexendo, obviamente, com ele. Então, nesse sentido, Paulo foi atrás de um grande amigo, que era o seu mestre, que já tinha sido um rabino, né, o rabino Gamaliel. Justamente ele se aposentou e Paulo entrou em seu lugar. Então, ele gostava muito de Paulo, e Paulo gostava muito desse mestre, desse amigo, antigo rabino. E queria ouvir os seus conselhos. Então Paulo procurou Gamaliel, que já mais envelhecido, né, doente, encontrava-se na cidade de Palmira, onde ele tinha um irmão também que morava ali. Então ele estava aposentado ali, né, e Paulo foi atrás do Gamaliel, querendo ouvir o que ele tinha ali falar, ouvir os seus conselhos, uma orientação de um pai. Então, chegando na cidade, encontrando Gamaliel, Paulo abriu seu coração a este grande amigo. Vamos ver então só um pouquinho, um pequeno diálogo dos dois. Após Paulo relatar, né, tudo o ocorrido, Gamaliel fala assim para ele: Paulo, meu filho, bem sabia você que eu não me enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se a estender as mãos amorosas ao teu espírito. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. Veja bem, então Gamaliel fala que Paulo sempre soube que Gamaliel era diferente. Gamaliel não via Jesus e não via os cristãos como sendo necessário persegui-los. Pelo contrário, ele começava a admirar aquela figura, né? Admirar também os cristãos pelas suas atitudes. E isso, Paulo, naquele momento anterior,
com certeza não compreendia. Inclusive, antes da sua aposentadoria, Gamaliel foi visitar Pedro, o apóstolo Pedro, na Casa do Caminho. E ali ele viu um trabalho maravilhoso de amor, de carinho, né, com aqueles doentes, com aquelas pessoas que não tinham nada a oferecer aos apóstolos. Nada. Não tinham dinheiro, não tinham nada. E mesmo assim eram acolhidas com amor, com fraternidade, eram cuidadas. Né? Tinha fraternidade, tinha amor ali, tinha carinho. Então ele viu algo que ele não conhecia. E isso tocou aquele coração, que já era mais manso. E é nesse sentido que Gamaliel fala para Paulo, que ele já sabia da disposição que ele tinha no coração. Né? Que Gamaliel trazia esse entendimento diferente. Então Paulo, ouvindo Gamaliel, ele responde assim: sinto-me confuso e desorientado. Desde a ocorrência em Damasco, estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Olha o que Paulo diz a Gamaliel. Então, desde aquele acontecimento, daquela visão do Cristo, que óbvio, com certeza mexeu, né, com o seu íntimo, ali naquele momento ele já passou a aceitar Jesus como Messias. Não tinha mais volta. Isso já era certo em sua mente, em sua concepção. Mas, a partir deste momento, ele foi sentindo que algo em seu íntimo estava se transformando. Não é? Seu espírito estava se transformando. As suas concepções, as suas ideologias, a sua maneira de olhar a vida, de olhar o irmão, de olhar as diferenças. Então tudo estava se transformando. Era aquele íntimo, né? O seu íntimo estava se transformando e buscando esse novo entendimento. E nós sabemos o quanto isso é difícil para nós. Deixarmos o que éramos de lado, né, e buscarmos esse novo entendimento de nos transformar. É claro que isto é penoso para um espírito, é penoso para todos nós. E Paulo estava sentindo isso. Fora toda a ausência das companhias e a vida que toda se transformou, né, o dinheiro que já não tinha mais, ele não tinha mais o trabalho dele. Então, ele relata, ele abre seu coração a esse querido amigo que é Gamaliel. Aqui nós temos que dar uma paradinha e refletir. Paulo, tudo na vida de Paulo foi grandioso, foi intenso. Por quê? Porque ele tinha uma missão muito, muito importante. Paulo levou o Evangelho de Jesus, ele levou a palavra do Cristo aos gentios. E quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Dentro do corpo dos apóstolos, da comunidade dos apóstolos, o Evangelho de Cristo, ele estava circunscrito aos judeus. E Paulo não. Paulo achou, e por bem, ele achou isso, né, era a missão dele, levar a palavra do Senhor a todos os povos. Paulo percorreu muitos e muitos lugares durante a sua vida, levando o Evangelho de Jesus, né, construindo, criando as igrejas para os cristãos terem o seu local, né? Então, essa missão de Paulo é grandiosa, é muito, muito grande. Então, tudo na vida dele era intenso. Tanto que Jesus apareceu para ele, pedindo que ele se transformasse. Nós não temos essa missão de Paulo, essa missão grandiosa de Paulo. Mas todos nós, se estamos aqui encarnados, é porque nós temos a nossa missão. E não importa o tamanho dessa missão. Para nós e para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que serão atingidos pela nossa experiência reencarnatória, pela vida ou enquanto estivermos aqui, essa missão é importante, extremamente importante. O nosso primeiro trabalho, vamos dizer assim, nossa primeira tarefa é a nossa transformação moral, é a educação do nosso ser espiritual.
Em seguida, é o auxílio aos nossos irmãos, o cuidado, né, aos nossos irmãos, à nossa sociedade, aqueles a quem podemos contribuir de alguma maneira. Então, às vezes podemos pensar, mas Paulo tinha, né, essa missão, eu não tenho nada disso. Sim, nós não temos essa missão de Paulo, não temos. Mas nós temos a nossa missão individual, a nossa tarefa individual. E ela é extremamente importante. É para isso que estamos aqui. Então é para essa missão, para esse trabalho, que nós temos que nos educar, que nós temos que nos transformar. Certo? Então essa é importante a gente ter, né, na nossa concepção, na nossa ideia bem forte, bem firme dentro de nós. É esse nosso trabalho. Gamaliel, continuando então na conversa com Paulo, Gamaliel diz assim, que então Paulo, não bastava apenas ele reconhecer o mestre. Claro, isso foi um grande passo, né? A mudar toda aquela disposição da perseguição aos cristãos, porque hoje ele era um cristão. Então, mas isso só não bastava, ele tinha que ter essa transformação. Ele tinha que buscar algo dentro dele, né? Buscar em sua individualidade, transformar sua individualidade, né? É totalmente diferente do que ele era antes. E isso é lento, é gradativo, é trabalhoso, é operoso para o espírito. Então, nesse sentido, dessa transformação, dessa busca que Gamaliel diz que Paulo tinha que começar a perseguir mais intensamente, ele responde assim, então para isso, né, para essa transformação, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros dos outros, mas Deus te chamou à verificação de seus próprios erros. O problema agora é de trabalho e esforço pessoal. Está aí, meus amigos, a receita da nossa educação espiritual. Trabalho íntimo, esforço pessoal. Então Gamaliel quis dizer isso a Paulo. Até então, Paulo estava só preocupado aos problemas dos outros, aos erros dos outros, não problemas, desculpa, aos erros dos outros. Por quê? Porque ele se via como superior, como detentor da lei, de todo o conhecimento da lei, não é? Então ele julgava, ele apontava os erros alheios. Mas é muito lindo quando Gamaliel diz que Deus então o chamou através de Jesus, né, a verificação dos seus próprios erros. E é isso, meus queridos, que nós temos que fazer. Nós temos que nos conhecer, conhecer a nossa intimidade, conhecer como somos, quem somos, né? Quais são a minha individualidade, como é a minha individualidade, como eu me comporto, como eu reajo, como eu penso. Então, nós temos que nos conhecer. E é nessa intimidade, desse autoconhecimento, é que a transformação virá. Aí nós vamos começar a educar o nosso espírito. Por quê? Como que eu posso alterar e educar algo que eu nem sei o que é, nem sei o que eu preciso transformar, nem sei o que eu preciso modificar em mim? Então só esse autoconhecimento irá nos trazer isso. E Gamaliel vai além ainda com Paulo. Gamaliel estava ajudando os cristãos refugiados, aqueles que estavam sendo perseguidos e tentavam se esconder dessas perseguições, né? Aquelas perseguições que também Paulo muito fez anteriormente. E há um tempo atrás, há um mês atrás da visita de Paulo, ele tinha conseguido esconder um casal, né, Áquila e Prisca. Ele escondeu esse casal no deserto, né, numa casinha no deserto. Ele escondeu esse casal lá, das perseguições, casal cristão. Então ele orientou Paulo a ir ficar com este casal lá no deserto, longe de tudo, longe das outras pessoas. Por quê?
porque Paulo precisava desse momento de intimidade consigo mesmo. Ele precisava desse momento de autoconhecimento, de repensar a vida, de repensar as atitudes, né? De compreender melhor as coisas. E ali também ele iria estudar o Evangelho de Jesus junto com aqueles dois, com aquele casal. Então seria muito importante essa fuga, vamos dizer assim, que Gamaliel orientou Paulo a ter. Fuja do mundo neste momento, vá se encontrar intimamente, para que você consiga então essa transformação, esse crescimento e educação do seu espírito. Porque a missão estava aí, aguardando o momento em que Paulo estivesse pronto. A primeira missão de Paulo era com ele mesmo, era a sua educação espiritual. Em seguida, era essa missão grandiosa que nós conhecemos. E Paulo, então, seguiu a orientação desse amigo. Nós não vamos agora fugir para o deserto, não é? Não vamos ficar lá anos, porque Paulo ficou anos ali com aquele casal. Nós não vamos ficar escondidos no deserto. Mas podemos e devemos voltarmos para dentro de nós, para o nosso deserto íntimo. Então todo esse diálogo, essa orientação primorosa, especial que Paulo teve de Gamaliel, nos serve inteiramente para a educação do nosso espírito. Nós devemos então procurar esse nosso deserto interior, esse deserto da nossa intimidade, a nossa individualidade. É nos voltarmos para dentro de nós, das nossas concepções e nos conhecermos. Nós precisamos desses momentos, né? Mas para isso nós temos que ter, é claro, a vontade dessa atitude, a vontade de fazer. Paulo teve e nós já estamos tendo também, né? Nós reconhecemos Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo. Ele nos ensinou o caminho para seguirmos, né? Então nós precisamos educar o nosso espírito para verdadeiramente seguirmos os passos do Cristo. Vamos conseguir de uma hora para outra? É claro que não, é óbvio que não. Estamos tentando há várias encarnações, reencarnações e vamos continuar buscando, porque é uma busca intensa, não é mesmo? Se Paulo, que teve a visão do Cristo chamando ali pessoalmente, ouvindo sua voz, precisou de tempo para refletir sobre tudo, para conseguir essa mudança, né? Para conseguir trabalhar o seu íntimo da maneira correta para a missão que ele tinha a cumprir, quem dirá nós, que somos muito inferiores, não é mesmo? Mas isso é necessário. Então, todo esse diálogo, esse trecho do livro Paulo e Estevão, meus amigos, é importantíssimo para a nossa reflexão. Não é um diálogo comum. Nos traz estudo, nos traz entendimento, nos faz pensar e refletir dentro da nossa vida. Então, tudo em Paulo muito grandioso e intenso. Em nós, nem tanto, mas para o nosso íntimo, muito importante e necessário. Então, essa transformação, essa educação do nosso ser espiritual, ela vem assim, com o esforço, com o trabalho íntimo, com o esforço pessoal. Não vem de graça, não é um milagre. Não acontece. Depende do nosso esforço e da nossa busca. E é para isso que nós estamos aqui. No livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, Psicografia do Chico, Emmanuel nos diz que a criatura que só trabalha, aqui é trabalho íntimo, né? Aqui não, é o trabalho normal, né? Na realidade, depois ele fala do trabalho íntimo. A criatura que só trabalha endurece o coração.
se cansa e endurece o coração. A criatura que só contempla, ela corre o risco de ficar na ociosidade. Então nós precisamos de trabalho e ação. A oração ilumina o trabalho, e o trabalho, que é a ação, é a luz da vida espiritual. Aqui vamos falar então do trabalho íntimo. Então Emmanuel nos diz: oração e trabalho. Oração e esforço pessoal são os instrumentos que nós temos para essa educação espiritual. Orarmos, nos conectarmos a Deus, nos conectarmos a Jesus e trabalharmos com boa vontade o nosso espírito. Esforço e prece se completam então nesse trabalho do espírito. E quando Jesus nos diz para que, se quisermos fazer as nossas orações, então que entremos no nosso quarto e com a porta trancada, ali em silêncio, em sigilo, em segredo, que possamos pedir a Deus, que é o nosso Pai, e que nos conhece perfeitamente, e que em segredo nos auxiliará. O que Jesus quer dizer com estas palavras? Ele não quer dizer que nós devemos, para orar, para fazermos as nossas preces, as nossas orações, nos trancarmos em um ambiente físico, entre paredes. Não, ele está falando desse deserto íntimo. Então, para que a gente possa orar com efetividade, fazer a nossa prece sentida, verdadeiramente sentida a Deus, ao nosso Pai, que possamos então nos voltarmos para o nosso íntimo com sinceridade. Para isso precisamos do autoconhecimento. Então, nos voltarmos ao nosso íntimo e, quando com a porta trancada, ou seja, totalmente consciente daquele momento, totalmente entregue ali aquela oração, entregue aquela prece, aquela conexão com a espiritualidade, aí sim fazemos a nossa prece, porque assim ela será verdadeiramente de dentro da nossa individualidade, será do nosso íntimo, será sincera. E Deus, claro, nosso Pai, que nos conhece perfeitamente, também em sigilo, ou seja, também no silêncio, nos auxiliará. Então esse momento da prece é aquela conexão íntima com o Criador. E é isso que nós devemos buscar. Então não é nos trancarmos em ambiente nenhum, é nos fecharmos em nós mesmos, naquele momento, do momento de reflexão e de entrega. Então, meus amigos, aprender a educar o nosso ser espiritual. Então temos a receita. Jesus nos deu a receita. Emmanuel veio e ratificou esta receita através da psicografia, da mediunidade de Chico Xavier. Trabalho íntimo, esforço pessoal e prece. Nos conectarmos a Deus, pedindo auxílio, pedindo as nossas necessidades, agradecendo em todos os momentos, e pedimos a força de continuarmos nessa luta, nessa busca, desse aprendizado espiritual que temos que buscar. Que essa é a nossa primeira tarefa nesse educandário que é a Terra para nós. Educarmos o nosso espírito. E através do nosso esforço, é a prece, é o vigiai e orai de Jesus. Simples, 2 palavras, vigiai e orai. Vigiai é o quê? Através do nosso trabalho íntimo, da nossa reforma individual, do nosso burilamento interno. Esse é o vigiar. E orar, nos conectarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior. Assim vamos passo a passo, com boa vontade, educarmos o nosso espírito. Eu agradeço a atenção de todos e que todos fiquem na paz de Senhor. Muito obrigada.